Boa noite, pessoal. 9h34 da noite, 21h34. Hoje eu não avisei ninguém o horário que a gente ia entrar. Então eu preciso que você nos ajude aí, avisando o pessoal que nós estamos online aqui. Ok? Vai avisando aí, porque hoje nós temos aqui um momento de meditação, um momento de encontro. Semana passada nós fizemos várias lives, né, Roberto? Verdade, pastor. Uma bênção. Muitas pessoas dando testemunho, muitas pessoas sendo abençoadas. E agora eu estou esperando vocês chegarem. Clica aí no aviãozinho para ver se a gente atinge um número maior de pessoas. Eu estou todo descabelado, nem pentei o cabelo hoje. Terminamos a sessão plenária agora há pouco. Eu vim aqui para o nosso apartamento aqui em Brasília. E antes de dormir, hoje eu quero meditar com vocês. Muitas pessoas reclamaram do horário, que era meia-noite. Muita gente tem que acordar de manhãzinha para trabalhar. Então, se vocês puderem avisar as pessoas, tá bom? Vamos esperar que ver se a gente atinge aí pelo menos umas 2.000 pessoas. Semana passada, na última live, Roberto, nós atingimos quase 26.000 pessoas. Uma grande bênção, né? Ok, clica aí clicar no aviãozinho, né, Roberto? O que mais? Vai dando instruções aí, Roberto. Clica no aviãozinho, vai abrir uma tela para você sugerir 5 amigos para receber. O Roberto vai falar com vocês aí. Fala aí, Cadê? Roberto. Clica no aviãozinho aí, vai abrir uma tela. Os seus amigos aí, que você mais interage no seu Instagram. Aí você escolhe 5, porque o Instagram só dá 5 de cada vez. Aí esses 5 vai receber a notificação dessa live aí na sua caixinha de mensagem, vai clicar e vai entrar online aí e vai ser uma benção. Então faz isso aí agora, aproveita, agora é o momento. Não começou ainda, o pastor ainda está ali, ainda terminando de fazer umas anotações, nós estamos aqui ainda preparando as coisas, então é hora de você clica aí e vai chamando mais pessoas. Então canta alguma coisa, Roberto. Vamos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia e não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E aí, pessoal, já temos aí quase 5.000 pessoas. Pois bem, hoje eu quero meditar com vocês aqui em Mateus capítulo 5, no versículo de número 11, no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui no Sermão da Montanha, Jesus está dizendo aos seus discípulos como será a vida deles dali em diante. Quando eles pregarem no nome dele, quando eles começarem a ensinar as verdades, quando eles começarem a praticar a verdade, quando eles começarem a ensinar a sua doutrina, os seus dogmas. O cristianismo é sinônimo de cruz. Cristianismo sem cruz não é cristianismo, é apenas um passatempo.
E aqui no versículo 11, Jesus fala sobre injúria. Injúria pode ser traduzido por calúnia. E eu quero falar sobre esse requisito, ou melhor, esquisito, chamado calúnia. Por quê? Porque Deus me incomodou. Eu estava ali no quarto agora há pouco meditando, e o Senhor falou no meu coração: meu filho, você já venceu tantas calúnias. Então ensina ao meu povo, ensina aos meus filhos que vão estar com você aqui nesta live, o que é que eles devem fazer quando isso acontecer, quando forem injuriados. Amados, a vitória nem sempre está na força de um grande guerreiro, mas a vitória sempre está na coragem de um grande guerreiro. Davi não venceu Golias porque ele era mais forte do que Golias, não, mas porque ele era corajoso. A coragem faz com que o espírito do homem seja elevado. E uma vez o espírito do homem elevado, ele entra em contato direto com o céu. E quando ele entra em contato direto com o céu, nada, nem ninguém pode assustar essa pessoa. Todas as pessoas que eu conheço que têm sucesso na vida são pessoas que antes de serem aplaudidas foram vaiadas. Tem uma frase que eu pregava há muito tempo e vou repetir aqui: ninguém será aceito sem antes ser rejeitado. O segredo da aceitação está primeiro na rejeição. Uma vez eu estava pregando e eu me lembrei de um filme que eu assisti do Rocky Balboa, Roberto, que em um dos filmes Rocky ensinava alguém dizendo assim: o meu segredo não está em bater muito, o meu segredo está em saber apanhar, aguentar apanhar. O meu segredo está em suportar, resiliência, força. Se você é uma pessoa cuja vida é marcada por calúnias, por perseguição, as pessoas te perseguem gratuitamente, entenda, é porque essas pessoas viram em você algo que você ainda não viu. Eu costumo dizer que algumas pessoas nascem, outras elas estreiam. E as pessoas que estreiam acabam incomodando aqueles fracassados da existência. As pessoas de sucesso não incomodam pessoas que têm pulso firme na sua vida e que acreditam na sua história. Pessoas de sucesso só incomodam pessoas que são inseguras, pessoas que não acreditam em si mesmo, pessoas que não têm força em si mesmo. Essas pessoas, elas se incomodam com o sucesso alheio. Mas aquele que acredita, a gente sempre falava assim: se você acredita no seu taco, se você acredita na sua história, na sua chamada, na sua força vital, na sua vocação divina, você não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Você não precisa se assustar com os homens, nem com demônios e nem com anjos. Eu costumo dizer que se Deus colocou a mão dele sobre você, tá para nascer um homem na terra, um demônio no inferno, ou mesmo um anjo no céu, capaz de tirar de você aquilo que Deus prometeu te dar. Então todas as vezes que você se destaca, é natural que você chame atenção. Prego que desponta acaba tomando martelada. Então todas as pessoas, quando olham para você, uma árvore frutífera, é automático quererem pegar uma pedra e jogar nessa árvore para arrancar os seus frutos. Uma vitrine muito limpa e brilhante, ela chama a atenção de pedradas. Então todas as pessoas que vão ter sucesso na vida, ou que já têm sucesso na vida, em todas as áreas, quer seja na vida emocional, na vida espiritual, na vida profissional, elas sempre vão despertar naqueles inseguros, naqueles invejosos, naqueles fracassados, o pior que há dentro deles. Porque na verdade, eles não têm inveja daquilo que você tem, eles têm inveja daquilo que você é. Você não acompanha a minha vida? Quantas vezes decretaram a minha morte, quer seja física mesmo, ou espiritual? Quantas vezes disseram: acabou o ministério, acabou a vida política dele? E olha eu aqui, ó. Eu costumo dizer, Roberto, que sempre as pessoas até chegam a irem no velório, mas não conseguem ir na missa do sétimo dia. Não tem. Porque quando chegam lá, o caixão está vazio, o bilhetinho está posto, e eu digo: já ressuscitei. Aí as pessoas me perguntam: pastor, qual é o seu segredo? Como é que o senhor lida com esses falastrões, com essas pessoas pequenas? Porque são pessoas pequenas que entram aqui às vezes só para falar besteira. Alguns são esquerdistas, outros são gente ruim mesmo. A internet deu vez e voz a muita gente que continha o seu ódio interior
e apenas era tóxica com os amigos, com a família. Depois da internet, eles são tóxicos com o mundo todo. E para essas pessoas, eu deixo apenas a minha piedade e a minha oração. Então eu quero ensinar você como é que eu, Marco Feliciano, venço as minhas lutas. Simples. Eu ignoro o que as pessoas falam de mim. Pastor, por que o senhor não responde? Por que o senhor não faz isso ou aquilo? Anote aí. Para o amigo, eu não preciso explicar nada. Para o inimigo, não adianta explicar nada, pessoal. Anote isso aí, escreve, por favor. Se não der para escrever no papel, escreve nas tábuas do seu coração aí, ou na carne do seu coração, porque o seu coração não é mais de tábua nem de pedra. O Senhor Deus sensibilizou ele. Anote isso. Para o amigo, você não precisa dar explicações, porque ele é seu amigo. E o seu amigo confia em você e acredita em você. Para o seu inimigo, não adianta dar explicação, porque para o seu inimigo você sempre será inimigo. Então, se para o amigo não precisa dar explicação, porque ele é seu amigo, e para o seu inimigo não adianta dar explicação, o que resta você fazer? Silêncio. Dê aos seus inimigos o silêncio. O silêncio vai ser uma espécie de desprezo àquilo que eles pensam, não a eles. Aquilo que eles dizem, não a eles. Entende? Você não precisa desprezar as pessoas. Despreze o pensamento delas a seu respeito. Porque quem te escolheu, quem te chamou, é Jesus de Nazaré. Uma vez, Roberto, eu estava pensando, eu sou da geração da década de 80, e eu me lembro que uma vez assistindo Fantástico, eu fiquei estarrecido. Porque de repente, na época não tinha internet, ninguém sabia das coisas muito rápido ainda, e entrou no Fantástico a seguinte manchete: Jimmy Swaggart cai em desgraça. E ele marca um culto na sua igreja para se explicar para as pessoas. E antes de eu contar essa história, eu quero que você vá aqui no aviãozinho de novo. Clica no aviãozinho para ver se a gente chega num pouquinho mais. Nós temos aí quase 13 mil pessoas assistindo. O testemunho que eu vou contar agora é muito importante, pode salvar a vida deles. Você conhece alguém que está caído, alguém que passou pelo vale da sombra da morte, alguém que tombou no meio da caminhada, alguém que foi excluído, excomungado, expulso da igreja? Por favor, mande um aviãozinho, liga para a pessoa agora, pega o celular aí da mamãe, do papai, do primo, do tio, da esposa, liga, fala para ele, entra agora na live do pastor Marco Feliciano. Ele pegou a gente de surpresa. Deus tem uma palavra para essa pessoa aqui. O que eu vou falar é muito sério, é de arrancar tatu da toca e sabiá do toco, e é capaz de fazer ressuscitar dentro de você tudo aquilo que morreu. Então, por favor, vamos dobrar o número de pessoas aqui. Mande aqui para eles esse aviãozinho. Quando Jimmy Swaggart tombou, e eu assisti aquela cena no Fantástico, ele diante da igreja dele, confessando o pecado dele, e pedindo perdão à esposa dele, pedindo perdão aos filhos, pedindo perdão aos membros da igreja, a todas as pessoas que o acompanhavam pelo mundo. Eu vi desabar a fé de muitas pessoas. Eu vi desabar a fé de centenas, de milhares de pessoas. Eu vi a imprensa insana pegar isso e transformar isso num troféu e dizer, tá vendo, são hipócritas. Esses homens falam de santidade, de puritanismo, falam de moralismo e são falsos moralistas, quando na verdade são apenas homens. Homens. A palavra homem vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E será que eu preciso dizer para você o que é esterco? Isso é o ser humano. O ser humano é um espírito que habita dentro de uma carne, de uma carcaça podre. E essa carcaça podre milita contra aquilo que está dentro de nós, que é o espírito. A carne milita contra o espírito. A carne pede terra, a carne pede o mundo, a carne pede os prazeres. O espírito clama por Deus, o espírito clama por misericórdia. É uma briga eterna. Aquele que está de pé, diz a Bíblia, ore para que não caia. Jim Swaggart pediu perdão e a igreja naquele momento não perdoou. Ele foi jogado no ostracismo. E naquela noite, quando eu dobrei o meu joelho e fui orar por ele, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui transportado para uma outra dimensão, em espírito, falando com Deus. E sabe o que Deus disse para mim? O Senhor disse para mim, meu filho, você acha que eu estou como você? E eu falei, como, Senhor? Surpreso. Eu disse, como assim? Você acha que Jim Swaggart me pegou de surpresa? Você acha que eu abri o céu, olhei para ele pecando
E fiquei espantado dizendo, ele errou, ele pecou. O que eu vou fazer agora? Isso é atitude de homem, isso é atitude de liderança, isso é atitude de igrejas, isso é atitude de seres humanos. Seres humanos se escandalizam facilmente com o erro e a fraqueza dos outros. Seres humanos se alimentam do erro e da fraqueza dos outros para justificarem os seus próprios erros. Aí Deus falou no meu coração, ninguém pode me pegar de surpresa, porque eu sou Deus, o Senhor disse. Eu conheço passado, presente e futuro, ele me disse. Na mente de Deus, passado, presente e futuro estão misturados. Imagine que Deus está olhando para você agora, vocês quase 17 mil pessoas estão comigo aqui agora, que Deus está olhando para você agora. Imagine Deus olhando para você agora, e Ele está vendo você como um embrião dentro da barriga da sua mãe, no passado. Ele está olhando para você agora e te vendo aqui, me assistindo. E Ele está te olhando aqui agora e vendo você ou sendo arrebatado no último dia, ou descendo a rampa fria, sendo sepultado. Como assim, pastor? Na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam, porque só Deus tem um atributo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onibenevolente, ou seja, Ele é todo bondoso, toda bondade está dentro dele, Ele é todo poderoso, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele sabe tudo, antes e depois. Aleluia. Se Ele sabia tudo sobre Jimmy Swaggart, porque foi isso que Ele me disse, meu filho, Jimmy Swaggart não me pegou de surpresa. Então eu falei, o senhor então sabia que ele ia pecar? E o senhor disse, sim, eu sabia. Aí eu fiz a pergunta mais idiota do mundo, se o senhor sabia que ele ia errar, por que o senhor apostou nele? Por que o senhor levantou ele sabendo que ele ia dar tanto prejuízo assim? E o senhor disse para mim, vocês seres humanos só enxergam um palmo na frente do nariz. Eu, diz o Senhor, enxergo o futuro. Eu vejo o homem em estado de aperfeiçoamento. O homem não é perfeito, ele busca a estatura de um varão perfeito, mas ele não é perfeito. E quando eu digo homem, entenda-se por humanidade, homem e mulher. Então Deus falou no meu coração, vocês apostam só no momento, e eu vejo o futuro. E como eu vejo no futuro, o Senhor diz para mim, eu faço apostas. Entenda de maneira muito santa, tá bom? Quais seriam as apostas de Deus? Vamos trocar apostas por investimento. Deus é um grande investidor. Digamos que Deus tem investimento a curto, a médio e a longo prazo. Você é um investimento de Deus. Um investimento que pode começar a dar lucro para o reino agora, a curto prazo. Outros só vão dar lucro a médio prazo. Outros só vão dar lucro a longo prazo. Deus tem uma balança justa. E Deus não perde nunca. Na balança da vida de Jimmy Swaggart, Deus pesou os pecados dele de um lado e os feitos dele do outro. A forma como ele usaria os seus talentos do outro. A forma como ele pregaria o evangelho. Os milhões de pessoas que ele atingiria pregando o evangelho. Os milhões de pessoas batizadas com o Espírito Santo, curadas. Milhões de pessoas que foram avivadas através do ministério dele. E todas as coisas que ele fez durante a vida pesou muito mais do que os seus míseros e fétidos pecados. E como a balança de Deus não é injusta, Deus não julga o homem por um ato. O homem julga o outro por um ato. A igreja julga o homem por um ato. Faça 99 coisas boas e você será chamado de santo pelos irmãos da sua igreja. Depois de ter feito 99 coisas boas, faça uma coisa ruim. Uma coisa que eles não gostam. E eles vão te chamar de demônio, de caído. É assim que o ser humano age, mas Deus não age assim. Certa vez Davi, cometendo um pecado da vaidade, porque ele contou o povo, e o Senhor disse, não conte o povo, Davi. Quando Davi foi chegando em Jerusalém, ele viu a espada de Deus na mão de um anjo apontada para Jerusalém, para destruir Jerusalém. E aí, Davi orou ao Senhor, e ele disse, Senhor, caia eu na tua mão, porque na tua mão há misericórdia. O que Davi estava dizendo? Eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é diferente, é justo, do que cair na mão do homem, que não é justo. Eu acabei de dizer, 99 coisas boas, santo. Depois disso, uma coisa ruim, e você perde tudo. É como se a sua folha de trabalho fosse apagada, aniquilada, jogada para o lixo. Calúnias fazem isso. Calúnias doem os ossos. Calúnias
destroem reputação, destroem famílias, destroem ministérios. Calúnias destroem espíritos. Quantas pessoas estão depressivas agora assistindo essa live, que estão atormentadas por causa das pessoas que não a conhecem, que não tomaram uma xícara de café com eles e simplesmente foram julgadas por conta daquilo que os outros falaram deles. Que Deus te livre desse mal. Aqui Jesus está dizendo: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí Jesus vai explicar o porquê, Roberto. Por minha causa. Yes. Você já ouviu alguém odiar um morto? Mesmo os grandes fascínoras da história, quando são citados, não são citados assim, com tanto ódio. Mas o ímpio, quando cita Jesus, o ímpio, o ateu, aquele que não teme a Deus, o homem moderno, esse homem profano, perverso, pervertido, eles falam de Jesus com tanto ódio. Por que falam de Jesus? Porque eles sabem que Jesus não está morto. Jesus está vivo. Oh, yes. Eles falam de você porque sabem que, embora você tenha morrido para o mundo deles, você está vivo em Cristo Jesus. Então permaneça de pé. Não deixe essas raposinhas roubarem a sua vinha. Não deixe esses falastrões. Não deixe essas pessoas que não pagam as suas contas, que não morreram na cruz do Calvário por você, destruírem a sua paz de espírito, destruírem a sua saúde emocional. Calúnia se vence desse jeito. Não dê explicações para o inimigo, porque não adianta. Não dê explicações para o amigo, porque não precisa. A não ser, é claro, que tome um vultuoso problema que acabe que todo mundo fique sabendo. Vá lá, dê uma rápida palavra, poste um videozinho e acabou. Não se toca mais esse assunto. Pare de ficar lendo comentários. Vou te dar aqui o meu segredo. Eu tenho 9 milhões de seguidores. Se somar aqui no Instagram, são quase 3 milhões. No meu Facebook, quase 5 milhões. Já são 8 milhões. No meu Twitter, que agora é X, né? X. Tenho quase 1 milhão. No meu Facebook, do Pastor Marco Feliciano, eu tenho lá mais de 300 mil inscritos. YouTube. No YouTube. Se pegar as outras mídias, tem outras mídias que eu não sei nem o nome, TikTok, essas coisas mais. Ao todo, quase 10 milhões de seguidores. Você acha mesmo que eu paro para ficar olhando o que essas pessoas falam de mim? Hã? Vamos lá. Muita gente aqui para, vocês gostam. Tem gente que tem prazer de olhar os comentários. Eu até acho interessante quem gosta de fazer, mas eu não paro para ler. Porque eu quero ter saúde, eu quero dormir em paz, eu quero ter tranquilidade. Eu estou em paz com meu Deus, estou em paz comigo mesmo. Se você está em paz com o seu Deus, em paz consigo mesmo, quem é que vai tirar o seu sono? Estou te dando aqui conselhos. Conselhos de um velhinho, cabelo branco, já ficando todo ralo, barba branca, 50 anos de idade, pregando desde os 13 anos. O Senhor me fez ficar conhecido logo no início do ministério. Eu casei com 19 fui ao diaconato, terminei a faculdade de teologia e me lancei no ministério da itinerância. Com 25 anos eu preguei pela primeira vez no congresso dos Gideões Missionários da Última Hora em Camboriú, o maior congresso missionário do mundo, um dos maiores congressos pentecostais do mundo. Então eu tenho 50 anos. Esse ano eu completei 25 anos pregando naquele púlpito. 25 anos, bodas de prata. E as pessoas perguntam: como é que o senhor aguentou até aqui? Vou te contar a velha historiazinha do sapinho da Sapolândia. Conhece a história? Conhece, Roberto? Você já me ouviu contar, né? Eu vou contar, atingimos 20 mil pessoas. Chama mais pessoas para entrarem aqui. Estou sentindo Deus. Obrigado, irmã Soninha, que ela disse aqui que eu estou novinho. Olha só, vou te contar aqui a história do sapinho. Roberto, mude a música. Tá todo mundo esperando eu falar isso aqui. Era uma vez um lugar chamado Sapolândia. E na grande Sapolândia houve uma corrida, como aquela corrida de São Silvestre. Era a corrida dos sapos. Só que neste ano, os organizadores fizeram uma pegadinha. Colocaram obstáculos, grandes muros no meio da estrada.
E lá vem os sapos pulando, pulando. Quando os sapos observaram de longe aquelas grandes muralhas que eles estavam, e ouviram a multidão que estava acompanhando eles correndo aqui do lado, dizendo assim: meu Deus, tem ali uma barreira, tem uma muralha, ninguém vai conseguir pular, sapo não pula muralha. Os sapos que estavam vindo pulando escutaram as pessoas, alguns até tentaram, eles pulavam, batiam suas patinhas naquela muralha e caíam. Depois de uma, duas tentativas, todos foram desanimando e foram abandonando, dizendo: acabou a corrida. Mas de repente, eis que lá no fundo, Roberto, vem vindo um sapinho. E esse sapinho, escuta a multidão gritando: não vai conseguir, não vai conseguir, porque sapo não pula muro. Esse sapinho se esbarrou contra aquela muralha uma vez. Ele pulou de novo 2 vezes, 3, 4. Depois de várias tentativas, eu não sei o que aconteceu na patinha dele, Roberto, se acabou a secreção, a água. Eu sei que quando ele bateu a patinha ali no muro, a patinha dele colou. E o sapinho conseguiu escalar aquele muro. E ele saltou do outro lado. E quando ele saltou do outro lado, a multidão veio ao delírio gritando. Aconteceu um fenômeno, um milagre. Eis que o sapinho rompeu com a muralha. A imprensa toda correu até a faixa de chegada. O único sapo que venceu. E o sapinho arrebentou aquela faixa. Foi aplaudido. A imprensa parou na frente dele com os microfones e disseram assim: ei, senhor sapo, conte para nós qual o segredo. Como o senhor, sendo o único sapo do mundo capaz de escalar uma montanha, capaz de escalar uma muralha dessa, qual é o seu segredo? O que o senhor passou na sua patinha? Como é que o senhor conseguiu se colocar o microfone na frente dele? O sapinho, com vários microfones na frente dele, assim, ele olhou os microfones, olhou para as pessoas que estavam ali, as ignorou e saiu pulando e foi embora. Uma das jornalistas com o microfone, para se justificar diante das câmeras da TV Sapolândia, disse: basta as pessoas ficarem famosas que não querem mais falar conosco. Nisso, vem vindo um sapo mais antigo, na verdade era uma sapa. E ela disse: ei moça, meu filho não é orgulhoso não. E a jornalista disse: é seu filho? Sim, é meu filho. Então conte para nós como é que a senhora criou esse menino desse jeito, esse sapo. Ele foi o único sapo do mundo capaz de escalar essa parede. Qual é o segredo? Qual é a alimentação? O segredo está na roupa dele? O segredo está em algum ensinamento, alguma meditação? Qual é o segredo dele? Aí a mãe dele disse assim: o meu filho só tem uma coisa diferente dos outros. E a jornalista perguntou: o quê? Eu só vou falar se todo mundo escrever aqui. O quê, pastor? Vamos lá, como se estivéssemos na igreja. Se escreverem aqui, o quê, pastor? Eu vou falar. Será que alguém vai escrever? Isso. Vamos lá, estou esperando. Pergunta aí, o que, pastor? O que esse sapinho tinha que os outros não tinham? Aleluia. Exato. A mãe dele disse assim: o meu filho é surdo. Ele não escuta. Moral da história: se ele tivesse ouvido como os outros sapos e parado para ouvir aqueles derrotados, aqueles Sambalates e Tobias, aqueles mensageiros de Jó, aqueles coveiros de igreja, aqueles que nunca chegaram em lugar nenhum na vida, não querem que ele também chegasse e não querem que você chegue. Se ele tivesse ouvido aquelas pessoas, talvez ele teria desanimado. Mas como ele parou, ou melhor, ele não parou para ouvir nada, nem ninguém, ele foi no ímpeto da sua força, acreditou nele, ele rompeu e fez história. Existem 2 tipos de pessoas nessa vida: os que influenciam e os que são influenciados. Existem 2 tipos de pessoas nessa vida: os que contam história e os que fazem história. Ou melhor, os que ouvem história e os que contam história. Os que contam, na maioria das vezes, só contam porque fizeram história. Sabe por que eu venci na vida? Sabe por que esse ex-engraxate, esse ex-cortador de cana-de-açúcar, esse ex-apanhador de laranja, apanhador de café, esse ex-morador da Vila Tatu, lá na cidade de Orlândia, onde eu ainda moro, mas não moro mais na Vila Tatu, sabe por que eu venci na vida? Porque eu entrei numa igreja de gente pentecostal, me envolvi com pessoas que acreditaram em coisas sobrenaturais, e elas disseram para mim: acredite você também. Aleluia. Eu falo isso e eu me emociono, porque eu me lembro das dificuldades que eu passei na vida.
Eu me lembro da casa que eu morava. O quarto era forrado com uma lona preta de caminhão. Quando chovia, a lona ficava cheia de água. Vinha minha mãe com uma faca, cortava de um lado e com a vassoura empurrava a água para a água cair ali. As janelas fechadas com tramela. Os interruptores de luz eram uma pera. Já ouviu falar de pera? Não é aquela de comer, não. Pergunte para sua mãe, para seu pai, para seu avô, e eles vão te falar o que é a pera. O chão vermelhão, a parede rebocada com barro. E eu indo para a igreja dos crentes e lá ouvindo as profecias. Assim diz o Senhor, vou eu te levar pelo mundo. Assim diz o Senhor, vou eu soprar o seu nome. Assim diz o Senhor, vou eu te fazer uma pessoa importante. Aí eu abro a Bíblia e está escrito: eu tiro o homem do monturo e coloco o homem entre os príncipes da terra. Não faltaram Sambalates e Tobias. Não faltaram gente para dizer para mim assim: desanima, desiste. Isso aí é coisa só para gente rica, importante. Para filhos de pastores americanos dos olhos azuis, cheios de dólares, que tem passaporte. Eu já dei testemunho sobre isso. Um dia o Senhor falou comigo: eu não preciso de passaporte. Eu não preciso de mulher. Eu sou o Senhor e que eu posso levantar qualquer ser humano nessa terra. Você acredita nisso? Eu quero orar com você agora. Eu já perdi a conta de quanto tempo nós estamos aqui, Roberto. São 10h06, nós começamos que hora? Tem uns 35 minutos já. Já tem? Não, não tem tudo isso não. Tem. Eu quero terminar aqui orando com vocês. Se vocês estiverem animados, amanhã a gente volta. Nesse mesmo horário, assim que terminou a sessão da Câmara, entre 9h30 e 10 horas, quero estar aqui de volta com vocês. Se for até um pouquinho mais tarde, terminando, eu volto aqui, tá? Eu quero orar com você que está sendo injuriado, caluniado, com você que está com vergonha de andar na rua, com vergonha de entrar nas suas mídias sociais. Você até fechou as oficiais e criou outras paralelas. Força. A vida é assim. Não dá para ganhar todas. Tem dias que a gente passa rastejando pelo chão, beijando a lona. Em compensação, tem dias que a gente voa em altas nuvens. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas se você está comigo aqui, é porque Jesus te colocou aqui para eu abençoar a sua vida. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus foi caluniado e recebeu a cruz. Falavam que ele era beberrão, glutão, que ele caminhava com gente ruim, como prostitutas, pecadores, cobradores de impostos. Isaías foi caluniado tanto que foi cerrado ao meio. Jeremias foi caluniado que terminou seus dias em uma masmorra. João Batista, caluniado, teve a sua cabeça arrancada e colocada em uma bandeja de prata. Não somos diferentes desses poderosos homens e mulheres que viveram nesse mundo. Então, se você está passando por um momento agora, força, tá? Deus é o Senhor do tempo. E o tempo é Senhor de tudo aquilo que sobra. Só dá tempo ao tempo. Só não faz uma besteira, tá bom? Só não pense em tirar sua vida. Não abandone a igreja, não abandone os caminhos do Senhor, não solte a sua família. Aprenda a perdoar por antecipação e dá tempo ao tempo. O que hoje é uma tristeza, uma vergonha, amanhã vai ser um testemunho que você vai contar. Eu sobrevivi, sou um sobrevivente a calúnias. Nem sempre eu tive força. Teve dias que eu tentei a morte, mas eu sobrevivi para te contar que Deus, Ele cuida da gente. Homem pode colocar uma vírgula, um ponto e vírgula na sua história. Ponto final? Podem não. Quem pode colocar um ponto final na sua vida é só aquele que está escrevendo ela. E aquele que está escrevendo a sua vida me mandou orar por ela. Agora, Pai, eu abençoo meu irmão e a minha irmã.
estão sendo caluniados, injuriados, que estão sofrendo perseguição, que tiveram seu nome jogado na lama, que tiveram suas vidas expostas de maneira ridícula, cruel. Eu quero orar com esse pastor que já tem tempos que não prega, com este levita que tem tempos que não canta, com esse professor de escola dominical que tem tempos que não dá aula, com essa diretora de círculo de oração que jamais nem a igreja vai, com esta líder de jovens, com este líder de jovens, com esta regente deste coral, com este membro do Ministério do Louvor, com este membro da igreja. Eu quero orar com esse obreiro, que é um ser humano, que tem fraquezas, e que por causa das suas fraquezas, foi alvo, foi vítima de injúria, porque a calúnia e a injúria, elas potencializam um erro. Algo pequeno eles tornam imenso, tornam muito grande. Eu sinto a sua presença, Senhor. Eu sinto a sua glória aqui. O meu coração, Senhor, está sacudindo no meu peito, porque muitas pessoas estão ligadas comigo agora em oração. Visita esta pessoa agora, visita esta casa, visita esta família, Senhor, visita este homem, esta jovem, esta criança, este adolescente, visita este ancião, visita, Senhor. E não deixa, meu Pai, eles terminarem os dias desse jeito, abatidos, depressivos, angustiados por causa da língua ferina dos outros. Não deixa, meu Pai. Faz com eles o que o Senhor fez comigo, me deu força. É dolorido, é angustiante, mas eu sobrevivi. Ajude seus filhos a sobreviverem também, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu vou encerrar. Antes o Roberto vai cantar uma música para a gente acabar aqui. Eu vou contar a última luta que eu passei aqui, que vocês devem ter acompanhado. Vocês viram que eu fiz um vídeo falando sobre a questão da Bíblia, né? Quer meditar comigo? Você deve ter visto o vídeo. Feliciano fala que a Bíblia não é isso, não é aquilo. Eu assumi que eu errei lá, falei uma coisa sem pensar. O homem que não tropeça em palavras é perfeito, está escrito na Bíblia. Agora, veja só, eu falei aquilo dentro de uma igreja com 100 pessoas, há quase 2 anos atrás. As pessoas estavam lá, nem notaram, nem perceberam, porque não era uma doutrina, era uma pregação. 2 anos atrás quase. Aí vem um crente, que não foi o diabo, né, Roberto? É isso aí. Não foi um crente, foi lá, assistiu, ouviu aquilo, recortou aquele pedacinho, fez questão de destacar e escrever em cima, Feliciano diz isso, e manda para um site que tem milhares de acessos. E aí a pessoa do site posta como se eu fosse o herético, o doutrinador errado. Quem cometeu alguma coisa cruel aqui nessa história? Fui eu que errei numa palavra? Ou a pessoa que foi lá, recortou e postou para milhares de pessoas verem? Você está vendo como funcionam as coisas? É assim que as calúnias e as maldades se revelam. Mas o que a gente tem que ter? Resiliência, força e acreditar que quem nos chamou é Deus. Tentaram colocar um ponto final na história. Colocaram uma vírgula, um ponto e vírgula. A história do Marco Feliciano está sendo escrita. A sua também. Vai dar tudo certo. Uma estrofe de louvor para acabar, Roberto. És fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. És meu fôlego. Tu és o meu fôlego. Aleluia. Cantarei a bondade de Deus. E aí? És fiel
Deus. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Valeu, Roberto. Amanhã eu espero vocês. Que Deus te dê uma quarta-feira abençoada, tá bom? Orem pelo Brasil. Eu encerro aqui dizendo que a ministra Rosa Weber hoje publicou o seu voto a respeito da DPF, se não me falha a memória, 442, que é sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ou seja, até os 3 meses. Agora o STF vai se debruçar sobre o assunto para votarem se concorda ou não que uma criança seja abortada dentro da barriga da mãe dela até o 3º mês de gestação. Coloque em oração aí, tá? Nós vamos fazer o que for possível. Fiz um pronunciamento, depois entra aqui no meu feed, você vai ver o pronunciamento que eu fiz. Eu disse que for preciso, eu vou para a rua, nem que seja sozinho, mas eu vou defender as nossas crianças até enquanto Deus me der fôlego de vida. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Para o amigo, não precisa explicar nada. Para o inimigo, não adianta explicar. Então, respira fundo. Levanta.